Olá, profissionais de estética, tudo bem? Olá a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui com mais um webinar e hoje trouxe aqui para vocês o tema de fototerapia na estética humanizada. Para conceituar então um pouquinho a estética humanizada, cuidados que envolvem a interdisciplinaridade e não são vistos como cuidados de modelos convencionais, pois propõe conhecimentos de cuidar o indivíduo em abordagem holística, global e íntegra. E isso propõe múltiplos enfoques, que é o enfoque físico, mental, espiritual e social, e que necessita de uma equipe interdisciplinar. Então, hoje, para falar de um tema de interdisciplinaridade, que é a utilização da fototerapia junto aos pacientes de doenças crônicas não transmissíveis, eu convidei aqui a fisioterapeuta Mariana Ribeiro de Paula, que é professora em instituições de ensino, que fala muito as abordagens sobre esse tema e também é uma das nossas parceiras junto ao livro Estética Paliativa e Humanizada, um livro que eu, juntamente com Vanessa Menezes Monteiro, idealizamos e concretizamos. É um livro com uma obra de titulação inédita no Brasil e no mundo, e a Mariana foi convidada a escrever sobre esses efeitos terapêuticos da fototerapia junto aos pacientes que estão passando por doenças crônicas não transmissíveis. Mariana, seja bem-vinda ao nosso webinar. E vamos começar, Mari, falando um pouquinho de você. Por que você escolheu a tua formação de base em fisioterapia, que também é uma área da saúde? E o que te levou a escolher esse lado da especialização da engenharia biomédica e das abordagens dentro da eletroterapia, mas principalmente a fototerapia? Perfeito. Olá, Isabel. Queria primeiramente agradecer pelo convite para participar do webinar. A minha formação de base foi a fisioterapia e eu escolhi porque sempre eu gostei de estar em contato direto com as pessoas. Sempre gostei muito do toque, né, de poder ajudar a pessoa de alguma forma, mas sempre proporcionando um bem-estar através do toque. E a profissão que trabalha muito, né, através de técnicas manuais, é a fisioterapia. Então, é uma profissão assim que eu me apaixonei. Logo que eu me formei, eu queria ir mais para a área de ortopedia, trauma ortopédica, mas foi bem quando a estética estava dando um boom e eu acabei estudando dermatofuncional. Me apaixonei por dermatofuncional, porque a gente sabe que hoje, né, o desenvolvimento tecnológico, de equipamentos, dermocosméticos, ele sempre está em grande inovação. E aí eu gosto muito, sou muito estudiosa, gosto sempre de saber o que tem de novidade no mercado, e é uma área super dinâmica. Então eu me apaixonei por essa área da estética, né, trabalhando aí na parte clínica, através de aulas em pós-graduação, agora nos cursos de graduação. E o que me motivou foi mais dentro da área de eletroterapia. Eu sempre gostei muito da parte de eletroterapia e como que tinha essas tecnologias, a evolução tecnológica, e acabei fazendo mestrado em engenharia. Gosto muito da parte de tratamento estético, mas ultimamente, até tenho conversado muito com você sobre isso, algo que tem me chamado muita atenção, de novo, é retornar para aquela origem de algo que tenha uma função mais terapêutica, uma função mais humanizada, algo que trabalhe mais com o funcionamento normal do corpo, né? Não tanto promovendo aquela inflamação, aquela irritação do tecido, mas fazendo a homeostase, fazendo com que o corpo volte à sua normalidade. E é isso que tem me encantado nos últimos dias em trabalhar, e é isso que eu venho buscando fazer de procedimento, de atendimento, e também passando para algumas alunas esse pensamento mais dentro da parte de homeostasia e fazer um tratamento mais individualizado, integrativo, pensando sempre também na humanização. Então, é isso que eu tenho me motivado por esses dias, né, por esses tempos aí. Mari, eu já vou chamar ela de Mari, porque eu já conheço há um bom tempo, a nossa parceria já vem de alguma longa data, né, afinal de contas, até no livro
nós fizemos essa parceria também, mas foi muito interessante essa tua colocação de que você está disposta a, digamos assim, direcionar os teus olhares nos dias de hoje de uma forma diferente dentro da proposta que a estética traz. Porque a gente sabe que a estética avançada, ela é uma realidade e hoje é muito atuante os profissionais nessa área, os profissionais da saúde estética em si, não só esteticista, mas o fisioterapeuta, o biomédico, o farmacêutico, e a gente começa a perceber cada vez mais que o indivíduo, a pessoa, ela está necessitando desse olhar, desse aconchego, desse carinho, desse toque, né, dessa questão. E você, como professora, principalmente da área de eletroterapia, sabe que muitos dos procedimentos de propostas de tratamento, a eletroterapia tende a um processo de inflamação. Eu vou contextualizar aqui para você poder expor para nós essa modulação, essa biomodulação. Porque, veja, para procurar beleza, eu vou provocar um processo inflamatório. Para melhorar a celulite, melhorar a gordura, melhorar a flacidez, estrias, enfim. Mas hoje, o indivíduo ele está vivendo cada vez mais. O ser humano ele está tendo uma projeção, perspectiva de vida de 80 anos, 85 anos para a mulher e assim por diante. Essas exposições que a gente tem de escolhas na vida, de processos inflamatórios, seja ela pela alimentação, como já ocorreu em alguns debates de webinar anteriores, seja ela por escolhas de vida, né, que é hábitos inadequados, sedentarismo, tabagismo, mas também por esses estresses oxidativos provocados. Quando eu digo provocados, eu estou justamente falando da parte da estética avançada. O que é esse estresse oxidativo, esse processo de inflamação, e o que isso tem a ver com, eu não digo com a possibilidade, mas podem colaborar de alguma forma nas doenças crônicas não transmissíveis, porque essas doenças crônicas não transmissíveis, elas vão sendo adquiridas com o passar do tempo. E é fato, os estudos mostram que o estresse oxidativo em excesso no meu organismo são colaboradores ao aparecimento de doenças crônicas, como oncologia, por exemplo. Consegue fazer uma explanação, uma ligação com esse link? Sim, tem uma relação direta, né? O que seria... A oxidação, ela acontece, é um processo natural do nosso corpo que acontece a todo momento, é uma resposta fisiológica, né? A gente respirar, a gente aumenta o metabolismo e aumenta esse processo oxidativo. O problema é quando você tem uma reação, um estresse oxidativo, que foi o que você acabou de falar, que seria o quê? Um aumento muito grande de radicais livres. E os radicais livres, o que você tem? Um átomo, né, na última camada ali, atômica, os elétrons não ficam aos pares, né, por esse estresse oxidativo, e ele acaba ficando instável, com a necessidade de roubar elétrons de outras células. E aí, numa medida desesperada que o nosso corpo acaba fazendo, ele acaba roubando elétrons de outra célula, e quando ele faz isso, desencadeando um efeito em cadeia, ele acaba fazendo lesão, inclusive, de DNA, né, de núcleo. Então, isso acaba aumentando a predisposição de doenças degenerativas. A gente tem no nosso corpo uma forma de regular esse estresse oxidativo naturalmente. A gente tem de forma oral também, como né, através da nossa alimentação, substâncias que tenham diminuição desse agente oxidante, né, esse superóxido. Mas quando o desequilíbrio entre as substâncias antioxidantes e a quantidade de radical livre que eu tenho no meu corpo entra em desequilíbrio, aí sim eu tenho um problema de ter um estresse oxidativo intenso. E as doenças crônicas não transmissíveis, o paciente ele tem um índice muito grande de processo inflamatório. E toda vez que tem o processo inflamatório, uma das reações que você tem ali de cadeia
química é o aumento realmente intenso desse radical livre. E aí isso desencadeia também o aumento de outras substâncias relacionadas ao processo de inflamação crônica, fazendo com que esse meu paciente sofra uma degeneração de alguns órgãos e alguns sistemas. E aí é que eu vou ter algumas intercorrências de determinadas doenças, como diabetes, Alzheimer, arteriosclerose, paciente oncológico, né, paciente que está em tratamento na oncologia, ele tem esse estresse oxidativo de forma muito intensa. E aí a gente tem que dosar isso de alguma forma. E uma forma de fazer essa dose é através da alimentação, como você falou, que você falou bastante sobre a alimentação, é uma forma que a gente consegue. O nosso próprio corpo ali na mitocôndria, ele consegue produzir uma enzima que equilibra esse estresse oxidativo, que é a superóxido dismutase. Então, ela consegue fazer esse equilíbrio, essa inibição da quantidade de radical livre que a gente tem no corpo. E aí a gente tem essas medidas terapêuticas que podem promover, facilitar essa inibição do estresse oxidativo intenso, principalmente nas doenças crônicas não transmissíveis, né, como você acabou de comentar. Olha que bacana, então isso a gente poderia traduzir, digamos assim, em uma palavra chamada modulação, ok? Sim. Então, esse é o objetivo de nós estarmos conversando aqui hoje. Junto a essa visão de estética humanizada, a interdisciplinaridade das várias áreas da saúde estética e o que cada uma dessas áreas pode atuar. Então, na estética, junto à fisioterapeuta ou à esteticista, eu tenho condições de fazer fotobiomodulação, certo? Olha que bacana. E, além do que, nós também vamos trabalhar com o maior instrumento que nós temos, o maior e o melhor, que é a mão, o toque, que também vai me proporcionar diminuição de produção de determinados hormônios que contribuem para esse estresse oxidativo. Ok, então vamos lá, vamos definir o que é a fotobiomodulação e como fazer isso, hein, Mari? Diz para nós como seria essa forma de fotobiomodulação. É invasivo, Perfeito. não é invasivo, é agressivo, não é agressivo, é tranquilo, não é tranquilo? Perfeito. Eu sou fã de fotobiomodulação. Como eu falei, fiz a parte de engenharia pensando em alta tecnologia. E muitas vezes, quando a gente fala em alta tecnologia, a gente acaba associando muito a esses recursos que promovem mais inflamação ou que são mais agressivos. E eu sou a fã da luz, eu digo que eu sou a louca da luz, né? Eu sempre gosto de estar envolvida com isso. E a gente tem com a luz, né, com o laser, uma forma de fazer com que o nosso corpo faça essa modulação de algumas enzimas, do efeito bioelétrico que a gente tem no corpo, do potencial de membrana celular, ele consegue estabilizar o potencial de membrana, ele consegue fazer com que reações metabólicas sejam aceleradas ou inibir algumas reações metabólicas. Quando a gente fala efeito biomodulador, significa que ele consegue proporcionar para o meu corpo aquilo que realmente ele está precisando naquele momento. Em alguns momentos eu vou precisar aumentar a vascularização desse tecido, em outros eu tenho que inibir a neoangiogênese promovida pelo processo inflamatório. E o que é mais interessante e lindo da luz, por isso que eu sou fã da luz, é que a gente consegue, através do mesmo equipamento, modulando algumas fluências específicas e comprimentos de onda, que vão gerar especificamente uma interação com o cromóforo, efeitos para estimular essa célula ou inibir. É praticamente uma mágica, né? É uma mágica que vem da luz mesmo, para mim. E a gente tem de equipamento, a fototerapia, ela engloba, por exemplo, o LED, que é a luz de emissão de diodo, que é uma luz não coerente, ela engloba o laser, né? E ela engloba também a luz pulsada, tá? O que é interessante a gente saber em relação ao laser? Em relação ao laser é interessante a gente saber, em relação à luz também, tá? A fototerapia geral, que eles têm 3 principais formas de classificação: baixa, média e alta potência. E dependendo do meu objetivo terapêutico, eu vou escolher essa potência específica. Então, quando eu falo que eu quero um efeito biomodulador com laser ou com a luz, eu vou usar equipamentos que tenham baixa potência. Muito parecido com a sinalização que a gente tem
entre as células, né? A gente tem uma corrente endógena que passa pelo corpo que ela tem um potencial de ação, ela tem uma intensidade muito baixa. E quando a gente fala em biomodular, fazer com que o corpo volte ao seu funcionamento normal, a gente tem que mandar sinalizações lentas, sinalizações como se fosse um start, para que eu desencadeie a ação de algumas enzimas e algumas reações químicas específicas no meu corpo, tá? Então, eu tenho laser de baixa potência, que é abaixo de 500 miliwatts, e a gente chama de laser frio, ou luz fria, quando eu falo do LED, tá? Esse laser frio ou luz fria, o paciente ele não sente nada, tá? Ele não tem uma percepção, ele não é invasivo, no caso, o paciente não tem essa percepção de nada invasivo. Então, isso é um laser de baixa potência, que tem a capacidade biomoduladora, tá? A gente tem o laser de média, que pode chegar até 60, 70 graus, muito usado para fotoepilação, por exemplo, para depilação a laser. E temos o laser de alta potência, que chega a 100 graus, que tem um efeito coagulativo do tecido, né, um efeito de corte, até por um calor exagerado. Então, esse tipo de laser, ele também é muito usado para corte cirúrgico, ele tem uma outra propriedade terapêutica. Então, quando eu falo em biomodulação, eu estou falando em laser de baixa potência, estou falando em luz de baixa potência. E aí, ele é um equipamento indolor, e que ele vai ter diversos comprimentos de onda, dependendo do meu objetivo terapêutico, para ter uma interação específica com o meu cromóforo, que é a minha biomolécula que vai absorver luz. Então, as nossas biomoléculas, a melanina, a hemoglobina, a água, né, elas conseguem absorver a luz, e quando elas absorvem, elas desencadeiam reações químicas e reações enzimáticas. Olha que bacana. Aqui no capítulo que você escreveu do livro, você comenta sobre os cromóforos e você comenta sobre esses efeitos fisiológicos, e você tem uma demonstrativa aqui de como usar o ILIB. Você tem um ILIB para estar mostrando para a gente? Tenho. Vamos para a luz. Toda vez que eu encontro a Mari, eu falo, vamos para a luz, vamos para a luz. Fica a luz. Às vezes tem que cuidar com a luz, né? Toda luz que é boa. Não é toda luz que a gente pode seguir, né? Exatamente, pode ser que a gente não volte, mas essa luz é uma luz muito boa, tá? E agora, como você falou eu tenho aqui o equipamento de ILIB, eu vou explicar o que é o ILIB, porque eu falei de laser de baixa potência, mas não falei específico de ILIB, já vou falar para vocês. E agora a gente pensando, esses equipamentos, né, de baixa potência, eles têm uma sinalização muito importante também para o meu sistema imunológico. Então, nessa época que a gente está vivendo aí da pandemia, a gente tem que buscar também alternativas que façam com que a gente tenha um fortalecimento do sistema imunológico. E já é comprovado que o laser de baixa potência, principalmente o ILIB, que eu vou explicar para vocês, ele tem uma relação direta aí com as minhas células de defesa, ele tem uma afinidade com as células de defesa, fazendo com que eu tenha um aumento aí da propriedade imunológica. Então, é muito importante a gente pensar nisso também. O ILIB ele é um equipamento, tá, que começou a ser usado na década de 70, que é a irradiação do laser intravascular. Então, na década de 70, eles usavam um catéter e introduziam o laser dentro da artéria radial, através de uma intensidade e um comprimento de onda dentro da luz vermelha. Era usado inicialmente, tá? 600 nanômetros. E aí teve a adaptação desse laser, né, porque começaram a ver resultados surpreendentes em pacientes que tinham problema isquemia cardíaca, pacientes com problema de acidente vascular, cerebral, tudo relacionado à vascularização, eles conseguiam ter uma reperfusão muito significativa sanguínea naquela região, aumento de oxigenação, eliminação de substâncias algógenas e aumento de processo de cicatrização. E aí começaram a estudar, e a gente tem hoje aqui alguns equipamentos no Brasil que eles são um ILIB adaptado, tá? Então, o ILIB convencional, ele é intravascular, tá? Dentro da artéria radial. O ILIB adaptado que nós temos é um ILIB que a gente chama transdérmico. Eu não tenho a necessidade de fazer nada invasivo, tá? Então, ele é indolor, ele é super tranquilo. Então, a gente usa essa pulseirinha, tá? E a gente vai colocar o ILIB próximo a alguma artéria. A gente fala artéria... problema de lateralidade aqui para querer mostrar no vídeo. A gente coloca aqui, vou pôr na minha artéria radial mais para cá. A gente fala na artéria radial, mas pode ser irradiado na carótida também. A gente pode fazer irradiação também em alguns pontos de acupuntura, né? O pessoal que trabalha aí com
com medicina tradicional chinesa, pode trabalhar de outra forma, não pensando só na medicina convencional, tá? E o que é legal? Quando a gente coloca o laser aqui, então, ó, ele tem a fibra ótica dele, eu vou conectar na altura da minha artéria radial e a gente vai ligar o equipamento, não sei se está dando para ver a luz, né? E a gente vai deixar esse equipamento, ó, aqui, ó, vou deixar o equipamento aqui e ele vai ficar aqui fazendo uma ação de, tem estudo mostrando 20 até 60 minutos podem usar desse procedimento que é indolor, né, no paciente, e aí ele começa a ter várias alterações hemodinâmicas importantes. Esse laser específico, que eu estou mostrando aqui para vocês, quem desenvolveu foi o professor Trajano. Então, é um laser que tem 2 comprimentos de onda, que eu acho assim, que são os comprimentos de onda mais importantes, porque tem uma interação com cromóforos que tem uma correlação com o efeito sistêmico. Eu tenho comprimento de onda vermelho, na faixa de 600 nanômetros, e infravermelho 800. O que é legal? O vermelho, ele tem uma ação direta com a hemoglobina. Então, a minha hemoglobina absorve esse comprimento de luz e manda uma informação, reações fisiológicas baseadas nesse tecido. Então, eu tenho um aumento de circulação, eu tenho um aumento de velocidade de sangue que chega, né? E o comprimento de onda infravermelho, ele tem relação com a água, né? Tecidos transparentes, né? Porque o infravermelho é transparente, ele é absorvido pela água. Então, eu tenho ali uma interação no plasma sanguíneo também, que é muito interessante. Então, aqui eu tenho uma interação direta nas hemácias, na hemoglobina também, e tenho uma interação direta no tecido, na parte líquida do sangue, né? Que seria a parte mais transparente. Ou no nosso líquido extracelular, onde a gente teria também um aumento de drenagem desse líquido, faz uma movimentação para melhorar a oxigenação desse líquido também. Então, quando a gente usa o laser vermelho e infravermelho, a gente acaba desencadeando com essa técnica, né, que é uma técnica transdérmica, a gente acaba desencadeando uma reação positiva no sentido de aumentar a superóxido dismutase, que é um antioxidante natural que a gente tem na nossa mitocôndria e que consegue bloquear a ação do radical livre. Então, olha que legal, eu consigo diminuir aquilo que está super alto no meu paciente que tem uma doença crônica não transmissível, um paciente diabético, um paciente que tenha um AVC, um paciente que está em tratamento oncológico, um pós-operatório. Eu consigo fazer com que tenha uma diminuição desse processo inflamatório, porque eu tenho a inibição do radical livre. Quando eu tenho um aumento muito intenso desse radical livre, eu acabo aumentando substâncias algógenas também, substâncias que causam dor, como bradicimina, por exemplo. Então, um paciente crônico, né, um paciente aí que tem dor crônica, como fibromialgia, por exemplo, ele vai ter uma ação sistêmica de aumentar aí diminuir a quantidade de bradicimina. E quando eu diminuo essa quantidade de bradicimina, eu promovo um relaxamento, um alívio da dor. Então, os efeitos indiretos do laser vão promover reações de relaxamento, alívio de dor. O próprio laser infravermelho, ele diminui a viscosidade do líquido. E isso é muito interessante a gente pensar em diminuir viscosidade de líquido, porque toda vez que eu tenho essas doenças crônicas ou um processo inflamatório crônico instalado, eu acabo tendo uma aceleração do processo de coagulação. E isso me aumenta a predisposição a formar trombose, a predisposição à formação de coágulos, né, tromboembolia, trombose, que são doenças aí que acabam piorando o quadro do paciente, né, quando isso acontece. E se eu tenho um equipamento que consegue promover esse efeito de diminuir a viscosidade, eu consigo diminuir o risco, inclusive, de tromboembolia, o risco de coagulação intensa no processo inflamatório, trombose. Então, é muito bom a gente poder associar esse tipo de procedimento, pensando também em outras intercorrências que podem acontecer com o meu paciente. Só então para entender e dar algumas dicas assim para quem está assistindo aqui conosco. Primeiro, radial, sempre lembrando a antena do rádio levantada, então é sempre próximo do polegar, ok? Isso mesmo, professora? Ok, isso mesmo, tá certo.
Segundo, se eu tenho entre 30 até 60 minutos para ficar com o ILIB na minha paciente, eu posso colocar esse ILIB no momento que ela chega, no início do atendimento, e estar realizando ou uma drenagem linfática corporal ou algum procedimento facial, onde eu estou tendo associações de terapias no mesmo atendimento para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Ok? Certo? A partir do momento que eu tenho toda essa biomodulação com o uso da luz, pela explicação da professora que ama a luz, agora eu vou colocar uma coisa pela profissional, pela professora que ama cosmético. Então, olha só que maravilha. A paciente chega, eu acomodo ela na maca com todo o conforto, acolhimento, carinho, ponho o ILIB para atuar na artéria radial e começo a fazer a utilização dos cosméticos para fazer recuperação de barreira cutânea de fora para dentro, enquanto que o ILIB faz de dentro para fora. Está certo o meu raciocínio? Perfeito. Não, o raciocínio está perfeito. Principalmente, Isabel, se a gente for pensar no paciente aí que está fazendo tratamento oncológico. A gente sabe que uma das manifestações que a gente tem é síndrome de mãos e pés, onde você tem uma descamação, uma diminuição de barreira cutânea, de hidratação desse tecido. Lógico que eu consigo com essa reação sistêmica, que eu acho maravilhoso, eu sou apaixonada, essa reação sistêmica que você consegue ter de aumentar a vascularização desse tecido, porque você acaba diminuindo a viscosidade em tecidos que estão com algum tipo de isquemia, até você consegue melhorar a vascularização desse tecido, e hidratação, porque você tem interação, o infravermelho com a água e o vermelho com a hemoglobina. Então você consegue... Eu estou, então, realizando um tratamento in e out, né? Exatamente. De dentro para fora, através da luz. Isso. Que entra em sistêmico, e out porque eu estou aplicando um cosmético já de potencializador de barreira cutânea. Isso. Perfeito. Aquilo que a gente vê, né? Como a gente está pensando, e ultimamente é algo que eu tenho pensado muito, conversei com você já há alguns dias, em pensar que a gente tem que ter a consciência daquilo que a gente coloca no nosso paciente, tanto em recursos eletroterápicos. Então, hoje venho buscando alternativas de recursos que sejam menos inflamatórios e que promovam maior biomodulação. Eu acredito muito nisso, então eu estou muito firme nesse pensamento da estética mais humanizada, do tratamento mais pensando em normalizar o tecido. E aí, quando a gente coloca um cosmético, a gente tem que pensar que ele tem que ter a mesma similaridade que o meu tecido tem. Então, não adianta eu trabalhar com um recurso tecnológico super interessante, humanizado, como eu penso, né, que pensa na biomodulação, e não usar um cosmético que tem uma base que seja compatível. Então, a gente sabe ali de cosméticos que têm xenobiótico, que aumentam o risco também de câncer, né, em alguns pacientes, né? Então a gente tem que pensar também em cosméticos que sejam com bases biocompatíveis, né? Então a gente tem que pensar em tudo, não só no recurso eletroterápico, mas no que eu vou usar no paciente e o que eu vou indicar, porque não adianta eu não indicar nenhum tipo de procedimento para que esse paciente faça em casa também. Então, a responsabilidade do esteticista, do fisioterapeuta, profissional da saúde, né, da área da estética, é saber o conjunto, né, não somente um recurso isolado. Ele tem que entender que ele vai ter que trabalhar esse paciente como um todo, pensando em todos os recursos e associações terapêuticas que ele vai ter que colocar ali. E o mais interessante, Mari, que não é somente, é importantíssimo cosmético de base bio, vida, pele, compatível ao humano, e a estrutura de barreira cutânea, e até mesmo a estrutura da membrana celular, mas principalmente entendendo a fisiologia da patologia, da alteração, a proposta do ativo que vem junto. Então, se é uma pele que está altamente ressecada, eu tenho que proporcionar o máximo possível de hidratação. É uma pele que está altamente quente ou irritada ou coçando, eu preciso colocar alguma coisa que refresque a pele, que tenha uma proposta de refrescância imediata. Ao mesmo tempo que eu tenho que pensar
eu preciso, além de recuperar a barreira cutânea, prevenir que durante o tratamento dessa doença crônica, seja esse tratamento a hemodiálise, seja esse tratamento a quimioterapia, prevenir as possíveis alterações do maior órgão do corpo humano, que é a pele, que é onde nós, na estética, vamos atuar, prevenir que ela tenha essas intercorrências. Então, a proposta da estética humanizada, ou de olhar o paciente nos seus cuidados paliativos, não é só na terminalidade, gente, é a partir do diagnóstico, ou até mesmo antes de começar os tratamentos, já fortalecer o organismo de forma sistêmica pela luz e utilizar os cosméticos que venham a fortalecer essa pele para que essas intercorrências que vão causar desconforto nos clientes, nos pacientes, aconteçam, né? Porque assim você tem uma qualidade de vida desse paciente. E o diagnóstico de câncer hoje, Mari, eu até estava comentando isso com outros profissionais, ele não é como é que fala? Uma questão de morte. Descobri que eu tenho câncer, agora eu tenho, como é que a gente chama o termo? Aval para morte, não. Não é esse o termo. Essa parte não sei. Seria como se já tivesse certo que você não vai... Sim, fugiu a palavra nesse momento. Vamos lá. Uhum. Ter o diagnóstico do câncer não significa que você tem a morte já em seguida. Você tem, sim, um novo capítulo do teu livro para ser escrito, tá? Você vai virar a página e iniciar um capítulo novo. Hoje existem casos de pacientes que trataram o câncer diagnosticado e que vivem décadas para além do tempo do câncer. Então, essa qualidade de vida precisa sim ser alcançada durante os cuidados da estética, com visão humanizada, com visão paliativa. Muito interessante saber que nós temos todas essas possibilidades na nossa área de atuação. Muito interessante. E as considerações finais, professora Mariana? Vamos para a luz? O que você deixa de... o que você poderia trazer assim para conquistar mais ainda a ideia desse profissional que está nos assistindo com esse novo olhar? Então, eu acho que é algo muito particular. Eu trabalho já na área da estética há mais de 20 anos. Foi algo que eu tenho sentido nos últimos 5 anos, essa necessidade de uma visão mais humanizada, uma visão dentro de uma terapêutica onde você consegue reabilitar esse tecido. Quando a gente fala da pele, né, é o maior órgão do corpo humano, então muitas vezes é um órgão banalizado, né, onde a gente, é só passar um creme. Não. Você tem que pensar em todas as reações metabólicas, né, todas as reações enzimáticas que estão associadas a isso. E a gente sabe também que a pele está diretamente relacionada ao nosso sistema nervoso, né? Então, repercussões que acontecem emocionalmente, elas acabam aparecendo na pele. Então, eu acho interessante que a gente consiga trabalhar com esse aspecto emocional também do paciente. Então, pensar na visão mais integrativa. Então, acho que quem gosta muito desse tratamento mais humanizado, de estar mais próximo, né, no toque, né, com a parte de massagem, de cosméticos específicos e terapias mais biomoduladoras, eu acho que é uma área que tem tudo a ver, é uma área mais, não é recente, é uma área que já há muito tempo atuam, né, dentro desse tipo de atendimento. Então, Mari, vamos para as nossas considerações finais, tá? Vamos para a luz, vamos lá. Os cosméticos, dermocosméticos paliativos. Mari, depois de nós batermos esse papo gostoso sobre essas duas áreas com um olhar muito parecido, que é a biomodulação pela fototerapia e a estética humanizada,
O que você deixa de convite para esses profissionais da estética nessa nova especialização que surge, que é uma estética mais humanizada, uma estética paliativa? Então, Isabel, eu vejo que muitos profissionais, assim, muitas alunas minhas, elas já se identificam com essa área mais dentro de um toque, de trabalhar mais a parte integrativa, fazer com que o paciente se sinta bem como um todo, né? Não tratar somente uma região, tratar todos os sistemas, né? Eles estão interligados. Então, eu acho que todo aquele profissional, aquela aluna que já tem essa visão mais direcionada, pensando no tratamento mais holístico, ela já vai ter uma afinidade maior para essa área, para essa especialização dentro da estética humanizada. E a estética humanizada é pensar em tudo, né? Pensar no melhor recurso arte-terápico que promova essa biomodulação, pensar no melhor dermocosmético, no melhor associação de tratamentos manuais também para esse paciente, fazendo com que tenha uma interação entre mente, o corpo, né? E aí a gente faz também com que melhore a autoestima desse paciente, o bem-estar e tratamento e promoção de saúde. Então, eu acho que quem já tem esse olhar mais cuidadoso, esse olhar mais pensando no tratamento geral do seu paciente, vai se identificar para essa área, e é uma área de grande expansão, né? É uma área de grande inovação também. Com certeza, porque cada vez mais vivendo na área da tecnologia, na área do artificial, eu acho que as pessoas estão precisando desse olhar, desse toque, desse aconchego, né? Então, pessoal, fica aí o convite, nosso convite, de você buscar conhecer um pouco mais, afinal de contas, essas são as funções, os nossos objetivos do webinar na área da estética humanizada. Mostrar todas as possibilidades desse novo olhar, dessa nova especialização. Então, como a Mari também colaborou com o capítulo do livro Estética Paliativa Humanizada, eu convido a todos vocês a conhecerem e estar sempre em contato, nos acompanhando junto às abordagens feitas no webinar, porque com certeza vai acrescentar muito conhecimento de vocês e vai abrir muitos olhares para esses novos caminhos, esses novos direcionamentos. Mari, muito obrigada pelo seu tempo precioso, pela sua participação, que foi ímpar aqui junto com a gente, tá? Pessoal, um forte abraço a todos vocês e nos vemos por aí. Tchau, tchau, Mari. Tchau, tchau. Até.